Meus irmãos, graça e paz. É um motivo de muita alegria poder estar aqui pregando a palavra de Deus para vocês, servindo essa igreja que tem um púlpito tão excelente. Eu me sinto muito honrado em poder servi-los desta vez pregando sobre essa obra trinitária que, por mais que ela seja extremamente teológica, ela tem muitas implicações em nosso cotidiano como jovens, como irmãos em Cristo, como futuras famílias que estarão aqui espalhadas por essa terra para promover o Evangelho. Você pode sentar, se você puder, abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Se você puder, fique com a sua Bíblia bem aberta no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Nessa ocasião nós vamos estudar pelo menos aí os 14 primeiros versículos e quem sabe introduzir a carta aos Efésios para vocês. Carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 14, nós leremos juntos aqui. Mas antes disso, quando o astronauta Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar pela primeira vez na Lua, um presidente americano chamado Richard Nixon, da época, declarou com grande entusiasmo que aquele dia era o dia mais importante da humanidade. Mais tarde, o evangelista Billy Graham, conhecido por muitos aqui, respondeu: o dia mais importante para a humanidade não foi quando o homem colocou seus pés na lua, mas quando Deus colocou seus pés na terra. Eu acredito que o texto da primeira carta, do primeiro capítulo da carta aos Efésios, me parece que o apóstolo Paulo está com o mesmo sentimento de exultação que tanto o presidente dos Estados Unidos quanto o apóstolo Paulo estavam, entusiasmado com a beleza do evangelho expressa na obra trinitária. Eu queria chamar a sua atenção para ler esse texto comigo, o que era, diga-se de passagem, uma das cartas favoritas de João Calvino. Efésios capítulo 1, nós leremos do verso 1 ao verso 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, e por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, nele o Filho, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Mais uma vez o apóstolo fazendo destaque à segunda pessoa da Trindade, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, palavras que os calvinistas gostam muito, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele, verso 13, para acabar, também nós, ou também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor, ou a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, a sua propriedade de Cristo, em louvor da sua glória. Oremos ao Senhor. Deus, essa é a tua palavra. Quando tua palavra é pregada fielmente, o mundo se divide em dois: aqueles que te seguem de longe e aqueles que te seguem de perto. Dá que esse momento seja um momento para te seguir de perto. Que pessoas aqui, eventualmente, que não conhecem a ti, venham a conhecê-lo. Aqueles que estão cansados, fracos, abatidos, que eles possam ser consolados e por meio dessa obra gloriosa, trinitária, eles sejam convidados a estar mais perto do teu Filho.
Eu posso levar a mensagem aos ouvidos, mas somente o Senhor pode aplicá-la ao coração. Dá que seja um momento oportuno para que isso aconteça. Amém. Meus irmãos, antes de descer às profundezas da miséria humana, o que o apóstolo Paulo fará aqui no capítulo 1, antes de ir para o capítulo 2, quando ele diz: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, ele sobe ao mais alto que um ser humano pode ir. A glória expressa na teologia da Trindade. A obra trinitária de salvação, que visa glorificar a segunda pessoa da Trindade. Não sei se você percebeu, mas todos os parágrafos fizeram questão de terminar com a seguinte palavra, a seguinte frase, melhor dizendo: para o louvor da sua glória, da glória de Cristo. Paulo escreve essa carta em um momento muito decisivo da sua vida ministerial. Ele estava preso em Roma, muito provavelmente em uma casa alugada, que nós chamamos hoje, de maneira chique, de cárcere privado, esperando sair o seu julgamento. E o que acontece é que, nessa ocasião, alguns teólogos chamam que Paulo escreveu algumas cartas, considerando as cartas da prisão. Então, Paulo estava preso, mas o evangelho estava solto. O evangelho estava expandindo sobre as regiões. E ele até descreve essa sua condição de prisioneiro no capítulo 6, verso 19 e 20, quando ele diz, capítulo 3, versículo 3, quando ele diz, ele revela o coração da carta, dizendo: peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em vosso favor. Por isso é motivo de glória a vocês. E já nos versículos 1 e 2, Paulo se apresenta e saúda os irmãos. Acompanhe comigo na sua Bíblia, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso, que são fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vocês. Da parte de Deus, o nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo. Paulo se apresenta aqui como um apóstolo não por mérito próprio, como é muito comum a gente perceber aí nos dias de hoje. As pessoas se auto-intitulam apóstolo, mandam nas igrejas, fazem o que elas querem, e esse título foi fruto de uma concepção individual. Não é o caso do apóstolo Paulo, e ele ainda assim faz questão de ser humilde quando ele se apresenta. O apóstolo dos gentios se apresenta como alguém extremamente solícito à igreja de Éfeso. Por quê? Porque a igreja destinatária ela não era uma igreja qualquer. A igreja de Éfeso era uma das mais importantes no início da expansão do evangelho no primeiro século. Ela foi plantada estrategicamente, você pode acompanhar isso lá na origem das plantações de igreja em Atos, na região que nós chamamos hoje de Turquia. E por que eu estou dando essa informação? Porque essa região, a Turquia atual, Éfeso antiga, era uma das cidades mais importantes da antiguidade, perdendo somente para Alexandria e a própria Roma. Então Paulo estava muito preocupado com os irmãos que, por sua vez, poderiam estar enfrentando algum tipo de desânimo por causa de sua prisão. É interessante observar que do verso 13 ao verso 14 são, no grego original, uma única frase. É como se Paulo estivesse escrevendo tudo o que ele falou aqui, todos os 14 versículos que nós lemos, de uma vez só. Mas não confunda, ele não foi desorganizado. Ele deu espaço para colocar as afeições dele no texto sagrado e expor de maneira organizada, dedicando parte da sua primeira exposição, ou primeiro parágrafo, primeira sentença, dando glórias à obra que é feita pelo Pai, é executada pelo Filho, e é selada e aplicada nos nossos corações pelo Espírito Santo. De acordo com Augusto Nicodemos, essa sentença é talvez a maior sentença da Bíblia. E mais uma vez eu cito João Calvino. João Calvino dizia isso. A carta aos Efésios é a carta que brilhava os olhos dele. Porque é uma teologia tão rica e, ao mesmo tempo, com tantas aplicações para nós. E é isso que nós vamos estudar hoje. Sendo assim, a igreja de hoje, nós devemos louvar ao Deus Trino por sua salvação. Vou repetir. Diante deste contexto, da preocupação de Paulo de expor as três pessoas da Trindade atuando na salvação dos crentes, nós devemos, como igreja, hoje aqui em Orlando, louvar a Deus, ao Deus triuno por sua salvação. Agora a pergunta que fica é, por quê? Será que eu tenho motivo suficiente para fazê-lo? Por que devemos louvar ao Deus Trino por sua salvação? O texto dá pelo menos 3 respostas, eu queria que você acompanhasse a primeira delas comigo, porque o Pai planeja a redenção entre os versos 3 e 6. Acompanhe comigo o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A primeira coisa que salta aos olhos ao você ler esse texto: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É que ele começa com um louvor. Bendito. Bendito seja o Deus e Pai. E ele já se direciona aqui nesse texto à primeira pessoa da Trindade. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas repara qual é o motivo do louvor. Verso 3, parte B. Que nos abençoou com todas, acompanhe comigo na Bíblia, com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Veja, Deus não vai abençoar. Deus não está preparando a bênção para o futuro, para quando você casar. Bem que é uma grande bênção, viu, Carol? A minha esposa está aqui, senão ela vai reclamar comigo. É uma grande bênção. Mas neste caso, Deus já abençoou a igreja nas regiões celestiais. Ele não vai abençoar. Já abençoou. O verbo está no passado. Isso significa que todas as bênçãos espirituais que os crentes precisam estão à disposição do crente hoje. Você pode acessar essas bênçãos em oração. Você acessou essas bênçãos quando pela primeira vez Cristo brilhou nos seus olhos e você contemplou a beleza da santidade do nosso Senhor. Você já tem todas as bênçãos necessárias para a sua espiritualidade. Eu me pergunto por que por muitas vezes nós corremos atrás daquele punhado de água que escorre pela nossa mão. São as bênçãos terrenas. É claro, Deus pode te abençoar. Deus está preocupado com o seu casamento. Deus está preocupado com as suas dores, seja lá qual for a sua idade, do mais novo ao mais velho. Seja lá qual for a sua condição. Deus está muito, absolutamente identificado com os seus sofrimentos terrenos. Porém, Ele já te deu a maior de todas as bênçãos que Ele poderia te dar. Ele planejou a salvação. Amém? Todo mundo comigo? E onde é que estão? E qual é o motivo que essas bênçãos chegam até nós? O autor sagrado, ele começa não com a nossa decisão, não com o nosso mérito, não com a nossa fé, se bem que ela é bem importante no processo de salvação, mas nem mesmo ela é considerada. Veja comigo o verso número 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Acompanhe comigo na Bíblia. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando esse plano começou? Não foi quando você brilhou os olhos para o Evangelho. Nem mesmo quando seu pai ou sua mãe pregou para você. Nem mesmo quando aquele amigo evangelizou. Esse plano começa na eternidade. Antes da fundação do mundo, Deus elege um povo e trabalha para que a salvação seja revelada e a sua glória seja anunciada. Agora, repara no propósito. Na verdade, isso incomoda. Antes disso, isso incomoda muita gente. A doutrina da eleição, como diz o Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: se eu tivesse que acreditar que o meu futuro depende de mim, respondendo às pessoas que têm dificuldade com essa doutrina, a doutrina calvinista de eleição, que o meu futuro depende de mim e das minhas decisões, eu tremeria de medo. Mas graças a Deus, eu sei que estou em suas mãos. A salvação, do início ao fim, é obra completa do nosso Deus. E é por isso que Ele nos elege. E repara comigo aqui, o propósito dessa eleição, verso de número 4, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus não escolheu você, Deus não escolheu a mim, Deus não escolheu a igreja porque nós éramos bons aos seus olhos. A Bíblia diz que as nossas boas ações são vistas como trapo de imundície diante de Deus. Qual foi o motivo que pairava no coração de Deus quando Ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Antes mesmo de você ser concebido no ventre da sua mãe. Amor. O Pai de Cristo, o Pai da segunda pessoa da Trindade, é um Deus boníssimo, adorável, glorioso, benéfico, benevolente. Todas as características que estão beirando aqui a perfeição, na verdade, que nós conseguimos, com a nossa limitação, alcançar a perfeição em nosso mundo ideal. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo tem
abundantemente. Foi por isso que ele nem esperava que você participasse desse processo de salvação. E aqui eu quero abrir uma nota. Paulo poderia muito bem começar a carta dizendo o que a igreja precisava fazer para ser salva. Se ele estivesse com esse objetivo. Percebe o interesse de Paulo de mostrar o que Deus faz para nos alcançar. A obra é toda dele, por isso a glória é toda e tão somente dele. Deus não escolheu um povo porque esse povo é bom. A eleição é um prêmio. E a santidade é a testificação de que nós ganhamos esse prêmio. E aqui eu quero fazer mais um parêntese. Por muitas vezes, nós deixamos com que os presentes se tornem mais importantes do que o presenteador. Não deixe que as bênçãos de Deus, as bênçãos terrenas, se tornem mais importantes do que o próprio Deus. Imagina seu pai, sua mãe, te dá aquele presente que você está aí possivelmente sonhando. E ele te dá com todo zelo, esforço de muito trabalho, e você se encanta com os presentes e esquece do seu pai, esquece da sua mãe, que foi o presenteador. É exatamente isso que acontece quando nós deixamos com que os presentes invadam muito mais o nosso coração, nos apaixonem muito mais e nos afastem do Senhor, do Pai. E qual a razão suprema dessa eleição? O verso 5 responde, acompanhe comigo na sua Bíblia. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aqui, antes de qualquer coisa, eu queria fazer outra observação. A eleição, ela não é, como eu falei, um prêmio para quem é santo, para quem passou na prova. Deus nos escolhe, e a gente vai chegar lá, antes da fundação do mundo, porque ele tem um povo eleito. Mas esse povo é chamado para viver em santidade, para viver de acordo com os padrões de alguém que foi chamado pelo Senhor. Muitos calvinistas, ou talvez irmãos que têm dificuldade de aderir às doutrinas da graça, da teologia reformada, elas levantam, e não poucas vezes eu já ouvi isso. Se Deus me escolheu, ou se Deus escolhe alguns, eu vou viver a vida que eu quiser. Eu vou pecar, eu vou beber, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como se um eleito de Deus tivesse paz em praticar tudo que é mal. Não. Os eleitos de Deus foram eleitos para serem irrepreensíveis em sua presença. Para a santidade, nós chegaremos lá, no papel do Espírito Santo. E Paulo apresenta aqui, então, a predestinação. A predestinação e a eleição. Ele nos predestina, ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Para quê? Mesmo sem mérito nenhum. Porque a graça, porque a salvação é pela graça, isso não é dom de Deus, não é mérito de vocês, como diz Efésios capítulo 2, para que Deus seja o único exaltado nesta obra. É exatamente assim que nasce um filho de Deus. E aí você é enxertado na família de Deus como alguém que vive para Ele. Por natureza, nós somos filhos da desobediência. Basta você fazer um autoexame rápido e você vai perceber que centenas, dezenas, até milhares de pensamentos, dia após dia, vêm à sua mente. Pensamentos que você tem até medo de reproduzir. Alguns deles eu diria que até poderia ser crime, se fossem colocados em prática. Nós somos potencialmente pecadores ao extremo. Nós temos todas as potencialidades de ser o pior de todos os pecadores. É muito claro na doutrina de Romanos. Porém, Deus, por sua graça, nos segura e nos leva a uma vida de santidade. Ele não escolhe você nem eu porque nós somos bonzinhos. Ele escolhe por amor e nos torna filhos dele. Filhos do Senhor. Caminhando por fim, e para que tudo isso? Verso 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. A redundância aqui é proposital. Graça dada gratuitamente no amado. É como se ele estivesse dizendo graça sobre graça, que é dada gratuitamente àqueles que precisam de graça. Paulo é redundante de forma proposital, para que não haja dúvidas entre a igreja que estava recebendo essa primeira carta, de que não existe mérito algum naquilo que eles possam fazer, mas somente glórias ao Pai. Ele planejou a eternidade para o louvor da sua glória. Eu sei que muitos de vocês aqui talvez tenham um problema com o pai terreno de vocês. Por causa de pecados seus, por causa de pecados dele, por causa de feridas que foram abertas e mexidas. Muitos de nós aqui passamos por problemas com os nossos pais terrenos. Alguns aqui nem pai tiveram. Mas eu queria tirar os seus olhos um pouco da terra
daquilo que está debaixo do sol, e elevar os teus olhos para o Pai dos pais, aquele que é o Pai por excelência. Uma vez, um jovem chegou para um pastor e perguntou: pastor, como é que eu posso enxergar Deus como Pai se eu nunca tive um pai terreno referência para mim? É uma boa pergunta, sejam sinceros. O pastor respondeu: qual é o maior amor que você já experimentou nessa terra? Naquele contexto, o jovem respondeu: o amor da minha mãe. O pastor imediatamente abriu a Bíblia, em Isaías 49:15, e leu: pode uma mãe esquecer-se de um filho, mas eu jamais me esquecerei de você. Olhemos para o Pai dos pais com amor, porque antes de tudo, o Pai já visualizava você. Ele visualizava o seu povo. Deus não quer ser identificado apenas como um criador, como um legislador, como um juiz, como alguém que criou todas as coisas e simplesmente está sentado no trono, esperando que você se curve. Não sou contra isso, que você se curve e o adore. Você pode fazer isso e está tudo certo. Mas não esqueça que Deus quer ser chamado de Pai. E se você não tem um pai na terra, ou se você tem problemas com seu pai, você tem duas recomendações minhas. A primeira delas: reconcilie-se com seu pai. Por causa do verdadeiro pai. Por causa da salvação. E se você talvez nem tenha pai, lembre-se que você, em Cristo, tem o Pai dos pais à sua disposição. Deus não quer, como falei para vocês, ser identificado como um criador distante, mas um governador pessoal, um pai amoroso que está à sua disposição para que você possa desfrutar de sua presença. E foi exatamente isso, foi exatamente por isso que ele em amor nos predestinou. Foi por isso que ele nos deu a bênção paterna gloriosa que nós podemos receber através de sua obra trinitária. Sendo assim, meu irmão reformado, que já está aqui há mais tempo, que conhece a doutrina do calvinismo, da reforma protestante, do presbiterianismo, no evangelho não há espaço para orgulho. Nenhum. Absolutamente nenhum. Eu não deveria ver calvinistas com o nariz em pé. Eu não deveria ver calvinistas se achando melhores do que outros irmãos de outras denominações, porque nós, pela graça de Deus, tivemos uma concepção mais apurada das Escrituras. É claro, isso é um distintivo nosso como presbiterianos. Nós estudamos mais. Nós estamos aqui num sábado estudando um texto extremamente rico, que Calvino disse que era a carta mais favorita dele. Mas isso não pode fazer você olhar para os seus irmãos como se eles fossem inferiores a você. Calvinismo, teologia reformada, não combina com orgulho. Se isso acontecer, você vai morrer. A sua espiritualidade vai ser conhecida como alguém arrogante. Eu imagino que não é isso que você quer, como filho de Deus. Sejamos pacientes, sejamos zelosos, mas também pacientes por causa do amor que nós aprendemos no Evangelho. Então, eu te pergunto, de onde vem esse orgulho? Se você foi escolhido, se você foi adotado, pense bem aqui, vamos parar aqui e pensar, fazer um exercício rápido. Onde eu e você estaríamos se não fosse Cristo intervir em nossa vida? Eu nasci numa periferia lá no Brasil, e eu tenho, dos meus 10 melhores amigos de infância, pelo menos 5 foram assassinados. Mais 5, possivelmente, desses 5 aí, 3 presos, e mais 2 se mantiveram como pessoas do bem. Pessoas que estão servindo as suas famílias, trabalhando, tendo família. Talvez você não venha de um contexto tão extremo quanto o meu. Está tudo bem. Mas dentro das facilidades aqui dos Estados Unidos, onde é que você estaria se não fosse o Evangelho de Cristo? Se não fosse um dia o Senhor te alcançando e guardando o seu coração do mundo? Bem, eu acredito que nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso e ter muita humildade. E eu me dirijo também àqueles irmãos que têm dificuldade com o calvinismo. Pode ter alguém aqui que tenha dificuldade ainda com o calvinismo. Em primeiro lugar, a doutrina da predestinação ela não é fruto de concepções humanas. Ela não é mesmo nem original do próprio Calvino. A doutrina da eleição é percebida na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, eu vou citar alguns textos rapidamente. O primeiro deles, Romanos 9, se você quiser acompanhar comigo a partir do verso 11. Os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho servirá o mais moço. Como está escrito,
amei Jacó, mas odiei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? O próprio apóstolo Paulo fazendo uma pergunta retórica, porque possivelmente alguém estivesse fazendo essa pergunta. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, lembrando aqui das pragas do Egito: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece o coração de quem quer. Romanos capítulo 9, verso 11 ao 18. Somado desse texto, nós podemos lembrar também: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem. João 6, 44. E são textos cristalinos que mostram a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação. E nós não podemos desconsiderar. É muito fácil, em certo sentido, aderir só às partes da Bíblia que convém a você. Eu não vou dizer para você que a primeira vez que eu li esse texto de Romanos 9 foi fácil para mim entender. Mas eu tinha duas opções. E você também. Ou você lê textos difíceis como esse e se submete ao senhorio de Deus e com graça, na verdade, e buscando a graça de Deus, você se torna alguém humilde diante desse Deus que endurece e libera o coração de quem Ele quiser. Ou você se rebela, ou você vira um incrédulo. Eu prefiro estar do lado de Deus. E eu espero que vocês também. Devemos louvar ao Deus Trino por sua salvação, porque, em primeiro lugar, o Pai planeja a redenção. Versos 3 a 6, mas também entre os versos 7 e 12, porque o Filho executa a redenção. Acompanhe comigo na sua Bíblia o versos 7 e 8. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das transgressões, segundo a riqueza da sua graça, a qual ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. O Pai planejou tudo na eternidade, mas o plano precisava ser executado. Alguém precisava fazer aquilo que o Pai estava planejando. E no conselho eterno da Trindade, e aqui é uma suposição, eu imagino que o Filho vem e diz: eu vou. Eu me torno carne. Eu vou encarnar, eu vou nascer, eu vou mamar no seio de uma mulher. Eu vou viver a vida dos homens por amor a eles. E aí, seguindo a exposição, esse plano estava sendo feito na eternidade. As câmeras agora saem das regiões celestiais e descem até a terra. Então Paulo sai do Pai e desce ao Filho. É por isso que ele começa: nele temos a redenção pelo seu sangue, como diz o verso número 7. E a palavra aqui, redenção, vem do mercado de escravos. Comprar um redimido é como comprar um escravo para si. Era a mesma palavra que se usava no contexto de escravos. É como se fosse pagar para libertar alguém que está em cativeiro, está trabalhando para alguém. E Paulo está dizendo isso porque nós éramos escravos do pecado e do mundo e do diabo, e agora, por causa de Cristo, nós fomos regenerados. Nós somos salvos, remidos, redenção pelo seu sangue. E qual foi o resultado dessa redenção? O perdão das transgressões. Tudo quitado, tudo remido, a sua dívida, todo aquele peso do seu pecado, do passado, do presente, do futuro, absolutamente tudo, de maneira cósmica, desce das costas de Cristo. Cristo experimenta a amarga ira de Deus, para que eu e você pudéssemos, pelo seu sangue, e é por isso que nós somos cristãos melados de sangue, melados do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que eu e você pudéssemos ter acesso e reconexão ao Pai, o perdão das nossas transgressões. Lá diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E tudo isso, diz ele, segundo a riqueza de sua graça. Você pode acompanhar na Bíblia. Não segundo a pobreza da nossa obediência, não segundo o mérito das nossas obras, não segundo a riqueza que nós temos aqui nessa terra, não por causa das bênçãos que te prometeram, por causa da riqueza de sua graça. Me parece que Paulo está fazendo o tempo inteiro trocadilhos com palavras originais, deixando claro e evidente que mesmo Éfeso, sendo uma cidade extremamente rica, um polo político, econômico, filosófico, uma cidade portuária, uma cidade muito desenvolvida economicamente, me parece que Paulo está dizendo assim: tudo o que vocês têm é pó diante da riqueza da graça de Cristo.
É esse evangelho, meus irmãos, que fez homens, que exatamente agora eu falei na última pregação aqui, que faz homens, cristãos se eu não me engano, a cada 3 minutos, cristãos são mortos no mundo. Ou ao menos presos, eu acho que a informação era essa. Seja a informação certa ou errada, eu acho que é 3 horas. A cada 3 horas um cristão é morto no mundo. Você já pensou? Em poucas horas, mais um cristão vai ser morto no mundo. E tem gente que prefere rasgar o pescoço do que negar essa obra. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós estamos aqui por causa da única mensagem que pode manter não só a nossa sanidade mental, mas fazer com que eu e você, todos os dias, caminhando rumo ao túmulo, porque é isso que está acontecendo. Eu sei que jovens normalmente não pensam nisso. Mas todos nós estamos caminhando para a morte. Somente essa mensagem nos dá uma esperança indizível, que é de saber de que o Deus de toda a terra, o ser, como disse, mais boníssimo, mais doce, mais identificado com a sua criação, vem à terra, pisa em Jerusalém, pisa em Nazaré, se entrega, morre e nos salva dos nossos pecados. E agora nós temos não apenas um Deus longe. Jesus disse, se você fechar a porta do seu quarto, o Pai se revelará a você em secreto. Não deixe que as doutrinas reformadas te façam fugir exatamente daquilo que os próprios reformados construíram, que é uma espiritualidade viva, que tem Cristo como se fosse real. Ele é real, tem Cristo todos os dias. É tão real que você vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. E Paulo continua, verso número 9. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Tendo nos revelado o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Na Bíblia, sempre que a palavra mistério é usada no original, e aqui eu empresto um pouco o conceito de John Stott, ele observa que, na verdade, em toda a Escritura, sempre que mistério é usado, diferente do que nós vemos hoje todo mundo está dizendo, é mistério. Tudo que acontece é mistério, né? Na Bíblia, o mistério foi revelado. Em todas as ocasiões. O mistério é Cristo crucificado e ressurreto pelo seu povo. Não há mais um nível espiritual a se seguir. Não há mais nada acima disso. Não há glória de segunda casa que será maior do que a da primeira. Neste caso, na má interpretação desse texto. A nossa glória da segunda casa é Cristo dando o seu Espírito para habitar em nós. Meus irmãos, vocês conseguem contemplar a beleza que é o Filho de Deus descendo à terra, encarnando. Eu acho que eu daria absolutamente tudo para ver este bebê. E eu sei que em 120 anos, eu falei isso na outra pregação, todos nós, nem mesmo as crianças dessa igreja, já estarão com Cristo. É rápido. Pouco tempo atrás, R.C. Sproul estava desenvolvendo seu ministério. Há pouco tempo atrás, outros teólogos, Spurgeon, Martin Lloyd Jones, que tanto me é caro na sua teologia, John Stott, a própria Adalto Lourenço, que falava de ciência, todos eles estavam aqui, irmãos. E agora estão com Cristo. Em breve eu e você também estaremos. E não deixe com que as coisas dessa terra embriague você e te tire do Senhor. E qual é esse plano? Verso de número 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude de todos os tempos, ou dos tempos, como diz na NA. Cristo é o clímax de tudo. E mais uma vez, como diz John Stott, é o ponto de convergência da história, do Éden até o último dia que essa terra vê dia, tal como é hoje. Toda a história foi desenhada para revelar o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Você quer entender um propósito claríssimo na história do mundo? É que Deus quer revelar a segunda pessoa da Trindade como sendo o Rei Supremo de toda a terra e de todo o universo. Estrelas, água, a diversidade criacional, tudo que foi criado, homens, mulheres, crianças, anjos, potestades, principados, tudo que existe, até tudo que nem conhecemos ainda. Todos os livros, todas as coisas, todas as poesias, todas as belezas, as criações que os homens fazem. Tudo foi feito para revelar a glória de Cristo. Isto é,
Verso 10, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Um dia Cristo será pleno, ele já é, mas ele será conhecido plenamente como Senhor, sobre tudo. No verso 11, Paulo acrescenta algo ainda mais glorioso. Nele, fomos também feitos herança. A igreja é como se fosse o salário de Cristo. Cristo desce à terra para juntar 12 meninos, basicamente, e criar o maior movimento que a história dessa terra já viu. Já parou para pensar? Sem muitos recursos, com o Estado contra ele, com as entidades religiosas contra ele, de Nazaré, que é como se tivesse pega aí o lugar mais difícil aqui de se viver. E nós estamos aqui, hoje, celebrando a sua obra. Que poder glorioso, que Deus magnífico, que glória indizível, imensurável, gigante, profunda, larga, é a graça revelada em Cristo Jesus. Verso 12, por fim. A fim de que sejamos para louvor da sua glória. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões. As religiões humanas, sem exceção, elas estão com um gabarito na mão. Faça isso, ore assim, jejue assim, sacrifique isso. E se Deus talvez, Deus aqui no minúsculo, talvez se comover de você, ele pode salvar. Não é assim que acontece na maioria das religiões, porque elas estão fazendo de baixo para cima. O evangelho é outra categoria. O evangelho é outra religião. O evangelho é a mensagem de Deus para os homens. Nós não vamos encontrar isso no budismo, no islamismo, no hinduísmo, no modernismo, nas filosofias pagãs, nas filosofias de qualquer filósofo pós-moderno. Não há absolutamente nenhuma religião que mostre Deus se tornando homem em perfeição, se sacrificando pelos seus, por aquele povo que chama pelo nome dele. Isso nos leva diretamente a você e a mim. Talvez você esteja aqui carregando um peso nas suas costas de tentar se salvar. Talvez você esteja aqui cansado de tentar, de alguma forma, transformar esse Deus bíblico em um Deus pagão, porque nós podemos, com a nossa cosmovisão mexida, fazer exatamente isso. Tentando barganhar com Deus, fazer isso para conseguir aquilo. Quando o Deus da Escritura é muito claro, é tudo por graça. E veremos de maneira relapsa, fazendo tudo que a carne pede? Absolutamente não, porque fomos salvos para sermos irrepreensíveis diante da presença de Deus. Mas se você chegou aqui nessa noite, seja você um crente que está passando por uma fase difícil, ou mesmo um não crente, que não conhece a Jesus ainda, ou que não professou sua fé, pare de tentar se salvar. Você não vai conseguir se salvar por suas boas obras. Porque somente um foi capaz de cumprir o padrão de excelência de Deus, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que eu e você não tivéssemos uma vida... Bom, aqui eu vou ser meio contra o que a maioria das pessoas tem dito. Uma vida boa nessa terra. Nós podemos ter. Deus não é contra o seu trabalho, muito pelo contrário, o Senhor quer redimir o seu trabalho. Deus não é contra a sua profissão, a sua vocação. Deus não é contra absolutamente nada daquilo que está dentro da sua inerência de ser. Mas Ele é contra você se embriagar com essas coisas e esquecer da maior mensagem que um ser humano poderia portar, a mensagem do Evangelho. O texto é muito claro. Nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das transgressões segundo a riqueza da sua graça. Bom, em primeiro lugar, nós devemos louvar ao Deus triuno por sua salvação, porque o Pai planeja a redenção. Em segundo lugar, porque o Filho executa a redenção. Mas em terceiro, e para terminar, em último lugar, entre os versos 13 e 14, porque o Espírito aplica e garante a redenção. Duas palavrinhas que eu quero que você fique na mensagem inteira. Aplica e garante a redenção. Acompanhe comigo os versos 13 e 14. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação de vocês, e depois que creram nele, ou seja, no Filho, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança.
para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória, mais uma vez encerrando com o louvor da sua glória. O Pai planejou nas regiões celestiais e nos deu as bênçãos que nós precisávamos, não bênçãos terrenas que quem mora perto da praia, não é o nosso caso aqui, mas quem mora perto da praia que é facilmente destruída pela maresia, que o tempo corrói. Daqui a 115 anos, outras pessoas congregaram nessa igreja, de repente outra reforma, só Deus sabe. Não é dessa riqueza que o Pai está falando. O Filho vem e executa, faz a obra mais difícil que o ser humano poderia fazer, que é carregar o peso da ira de Deus sobre ele. É abandonado na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Mas agora surge uma pergunta inevitável no nosso meio. Eu digo no nosso meio mesmo, porque essa é uma pergunta bem antiga. Como é que tudo isso, que aconteceu há 2000 anos atrás, no Calvário, lá em Jerusalém, chega até mim hoje, e eu creio nisso? Você já parou para pensar? Muitas vezes eu paro e penso, cara, em um momento da minha vida, eu comecei a amar o que eu odiava, e eu comecei a odiar o que eu amava. Um start. Existe um momento na redenção dos filhos de Deus, na sua vida espiritual, se você já é um crente há algum tempo, que você percebe, talvez não um dia exato, mas um processo em que você começa a odiar aquilo que você amava e amar aquilo que você odiava. E esse processo se dá por causa da obra do Espírito Santo. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito é enviado para aplicar em nossos corações. Como a redenção é planejada na eternidade, executada na cruz, ela alcança cada geração, cada povo. O Espírito Santo está exatamente agora nos Estados Unidos, contando com cada um de vocês cristãos, para convidar amigos para estarem aqui. De preferência, amigos não crentes. De preferência, amigos não crentes. Porque nós estamos fazendo parte dessa missão. E o Espírito Santo conta, por graça, com pecadores como eu e você, para cumprir a grande comissão. Para cumprir a obra do Evangelho, de chamar pessoas para ouvir o Evangelho. E Paulo nos mostra esse processo com clareza no verso 3, quando ele diz: depois que vocês ouviram, por onde vem a fé? Ouvir a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, a boa notícia de vocês, e depois creram nele. Ou seja, você escuta, você concebe e você crê. Eu não estou falando de racionalismo. A crença em Deus é uma crença que toca primeiro o nosso coração. O nosso cognitivo ele vai evoluindo com o tempo. Nós precisamos evoluir a nossa cabeça, a nossa mentalidade com o tempo. Porém, o Evangelho ele vem pelo ouvir. O nosso coração queima e nós nos entregamos completamente a ele. E Paulo nos mostra esse processo com clareza no verso 13. Perdão, já falei sobre isso. Vamos seguir para o final. E como é que acontece esse selo na prática, para o Espírito selar a nossa salvação? Verso 14, perdão. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Mais uma vez ele usa aqui um elemento linguístico comum do público original, que era esse selo do mundo antigo. Sempre que você comprava uma coisa, ia lá um cara e pum, carimbava, é seu. Isso é uma prática comum hoje, mas é comum com as marcas, né? O selo de que aquilo é propriedade daquela pessoa e que aquela marca está lá. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo, ele sela o crente. Ele trabalha para deixar o crente extremamente confiante de sua salvação, santificando o crente no processo de quedas. Eu sei que vocês aqui carregam pecados, aquele pecadinho que você guarda lá no seu íntimo. Assim como eu também tenho. O Espírito Santo está trabalhando todos os dias para que você vença esse pecado. Para que esse pecado não exerça mais poder sobre você. E Paulo vai além, verso 14, para concluir. O Espírito é o penhor da nossa herança. Mais uma vez, penhor é uma palavra do mundo antigo, que é um sinal de garantia de que o restante será pago. O Espírito Santo não é apenas uma promessa de uma herança futura, ela é a primeira parcela do pagamento. Sabe aquela entrada que você dá para você alugar o seu primeiro apartamento? Aquele calção? O Espírito Santo é o calção da sua redenção. E quando ele entra, meu irmão, jamais o Pai vai jogar fora. Nós chegaremos lá. É impossível não lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João 6,37, quando ele diz: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. O Pai dá, o Filho recebe, e o Espírito garante que ele não vai ser lançado fora. Certa vez, acho que talvez vocês não conheçam, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Vocês lembram daquela Bíblia? Tem umas Bíblias chamadas Bíblia Shedd, vocês sabem? É Russell Shedd. Tu lembra, né? Russell Shedd foi um missionário, eu não me lembro se ele era americano ou canadense, não me lembro exatamente, mas ele viveu a sua vida no Brasil, eu tive a oportunidade de me formar no seminário dele, e um dos
dos alunos chegou para ele e disse assim: professor, é possível perder a salvação? Aí ele olhou assim para o jovem, ele era muito sábio. Era como se estivesse conversando um pouquinho com Jesus. E ele disse: depende de quem te salvou. Se for o Deus da Bíblia, que é poderoso, que é gigantesco, que as suas palavras são doces e nos atrai, como diz o salmista, com cordas de amor, não. Mas se for um Deus fraco, um Deus pagão, ineficiente, sim, você vai perder sua salvação. Você vai ser enganado. E por que você tem medo de perder a salvação? Porque você tem namorado com essa ideia, mesmo sendo um crente há muito tempo, de perder a salvação. Porque você se pega, algumas vezes, discutindo com Deus, consigo mesmo, ou até mesmo influenciado por leituras, a questionar aquilo que Deus já fez. Porque Ele fez e Ele é fiel para concluir a boa obra que Ele começou. Por que quando você cai naquele pecado específico, você questiona a sua salvação? Eu acho que, em certo sentido, isso é um bom sinal. Porque você parece preocupado com aquilo que está acontecendo no seu coração. Mas, em segundo lugar, eu acredito que isso revela também um teor de insegurança, ou até uma espécie de legalismo na salvação. Você pode responder sim, eu fui perguntar para você, você é uma pessoa que vai para o céu se você morrer hoje? Vou perguntar a você, né? É uma pergunta retórica, não precisa responder. Se eu perguntar a você hoje, você vai para o céu se você morrer agora, ataque fulminante. Caso inédito na medicina, um jovem morre de ataque fulminante. Você vai para o céu? Qual é a sua resposta? Se você disser, não sei, precisamos investigar essa pergunta, essa resposta. Talvez você esteja ainda desconfiado daquilo que Deus está fazendo no seu coração. Nós podemos chegar lá. Mas se você responder sim, eu fui uma pessoa boa, eu dei o dízimo, eu não faltava um culto da esperança, eu pregava com meus amigos, eu chamava as pessoas, eu falava de Jesus. Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, expulsei demônios, curei. E o Senhor olha para essas pessoas e diz: afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A questão não é você conhecer a Deus apenas. É Deus conhecer você. Se você tem dúvidas sobre a sua salvação, lembre-se da obra gloriosa do Espírito, que é de manter você santo para a salvação. Você pode morrer, e muito provavelmente com alguns pecados ainda a serem tratados. Mas você não é salvo por sua obra. Você não é salvo pelo seu mérito, você é salvo pelo mérito de Cristo. Nós agora vivemos em santidade porque Deus espera que vivamos de modo agradável a eles. A escola, a universidade, o college, seja lá onde você estiver, no seu trabalho, os convites que aparecem para você, você não nega. Não é porque você está tentando barganhar com Deus para conseguir determinada coisa. É porque você entendeu que agora você vive de modo agradável a Deus. Já estamos chegando ao final. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, não morreu de maneira ineficiente, meus irmãos. Ele não foi ao Calvário torcendo para você fazer a sua parte. Ele não foi ao Calvário para pagar a dívida que você jamais... Ele foi ao Calvário para pagar a dívida que você jamais poderia pagar. E pagou integralmente com o seu sangue. E com o Espírito Santo que habita na igreja, você é selado como propriedade do nosso Deus. Portanto, quando alguém lhe perguntar, você tem certeza que você vai para o céu se você morrer hoje? Responda de maneira clara e transparente: sim, porque se Jesus morreu por mim, eu vou para o céu por causa dele e não por causa de mim. Nos dias mais sombrios que você enfrentar, aos dias mais gloriosos nessa terra, você vai ser salvo por causa da obra do Senhor. Nenhum homem, Paulo, Pedro, João Calvino, Armínio, Billy Graham, R.C. Sproul, todos os homens e todos nós, ninguém chegará no céu e dirá: eu vim aqui porque eu fui um excelente crente. Na prova da crentitude, eu passei. Não. Nós estaremos no céu por causa de Cristo. E a nossa santidade é reflexo por causa do Espírito Santo e do selo que Ele tem colocado em nós. Jeremias 32:40 é um texto que marcou a minha conversão. Farei com eles, vocês, o povo de Deus, aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei, presta atenção aqui, e porei temor nos seus corações para que vocês nunca se apartem de mim. Certa vez um jovem chegou para Paul Washer, vocês devem conhecer, e disse assim: pastor, eu tô muito em crise, cara. Eu acho que eu não sou crente não, cara. Eu estou vivendo uma vida meio difícil,
passando por uns pecados aí, e eu acho que eu não sou um crente. E aí Paul Washer olha para ele, sabendo da resposta, experiente como é, ele disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano. Você vai sair daqui do culto, você vai pecar, você vai para um barzinho, você vai beber até o fim, depois você vai fazer todos os tipos de pecados que você puder fazer, dos mais graves aos mais simples. Eu olhava para ele assim e dizia, não, eu não posso fazer isso. Isso é exatamente isso. Você não pode fazer. Não porque você não pode em termos de liberdade. Você poderia ir lá e pecar. Mas é porque o Espírito Santo colocou temor no seu coração. E ele leu exatamente esse texto. É o temor do Senhor que faz os eleitos permanecerem fiéis e santos a Ele. Para terminar, eu tenho a impressão que o Espírito Santo é, como diz Francis Chan no seu livro Deus Esquecido, é um Deus esquecido na Igreja Reformada. Eu tenho algumas justificativas. Isso acontece porque nós estamos constantemente fazendo evangelismo com base nos nossos méritos. Nós planejamos, nós pensamos as melhores palavras para dizer, nós estudamos sobre debates teológicos para refutar aquele amigo que é ateu, nós fazemos todo tipo de artimanha retórica, e olha que eu sou professor disso. Estudamos todos os instrumentos retóricos de comunicação para poder comunicar a mensagem e evangelizar. Mas nós esquecemos de uma coisa, e talvez a mais importante. Contar com o Espírito Santo para abrir o coração daquela pessoa que está ouvindo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Outra coisa que me parece estar um pouco deixada de lado entre os reformados é a busca incessante pelo Senhor. Oração. Nós precisamos ser conhecidos como jovens de oração. Meus irmãos, 12 homens na Galileia, em Jerusalém, foram capazes de fazer o maior movimento evangelista da história da humanidade. Eles foram crucificados de cabeça para baixo. Alguns deles apedrejados até a morte. Muitos deles exilados. Muitos deles mortos em frente às suas famílias. Mas era uma convicção tão grande que eles preferiam ser apedrejados até a morte do que negar Cristo. Nós temos aqui alguns jovens reunidos. O que Orlando pode experimentar se tivermos aqui, no mínimo, 20 jovens comprometidos com o Senhor? É o que nós não podemos descrever. É algo que talvez os livros possam dizer, mas nem nós mesmos podemos dizer. Agora eu te pergunto, qual foi o dia mais importante da humanidade? Você vai fazer coro com um ex-presidente dos Estados Unidos? Ou você vai fazer coro com Billy Graham? Pense bem no que aconteceu naquele dia. O Filho de Deus, o perfeito, a Trindade Santa, que vivia harmoniosamente em amor, decidiu que o Filho viria para morrer pelos nossos pecados. Se você está aqui afastado do Senhor, se você está aqui frio na fé, hoje é o dia. Venha, busque, se aproxime do Senhor enquanto é tempo. Procure um presbítero aqui na igreja, procure um líder aqui da juventude. Peça uma oração, peça um discipulado e se aproxime do Senhor. Porque esse tempo passará, meus irmãos. E muito em breve, quando o Senhor voltar, Ele não voltará mais como cordeiro para se sacrificar por mim, por você. Ele já o fez. Ele voltará como juiz para punir o mal, os pecadores e o diabo. E eu espero que nós, a partir desse texto, possamos concluir cantando ao Senhor. Canta a minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta a minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvemos a Deus por sua obra trinitária. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Vamos orar? Por enquanto, os meninos já podem vir da banda, se eles quiserem. Não? Então eu vou orar. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de refletir sobre a Trindade, sobre o teu papel na história da redenção. Os meus irmãos estão aqui agora em resposta a ti. Dá que essa palavra possa gerar frutos nas pessoas aqui. Que nós possamos viver igreja e fazer algo que não está nos livros, Senhor. Está na tua palavra. Que possamos viver grandes coisas, evangelismos, que pessoas possam conhecer ao Senhor Jesus. Nós cremos de que o nosso Senhor Jesus Cristo está passeando no meio da tua igreja aqui em Esperança. O Espírito Santo está trabalhando no meio do seu povo. E usa cada um desses jovens. Eu não posso alcançar quem eles podem alcançar. Para que eles possam, em nome de Jesus Cristo,
propagar o teu evangelho, propagar o evangelho do reino e fazer com que os eleitos do Senhor ouçam, reconheçam a tua voz e te sigam. Em nome de Jesus. Amém.